E recentemente eu fiz um vídeo falando sobre o Valora Hedge Fund, que é o famoso VGHF. É aquele fundo que todo mundo gosta, basicamente ele custa ali na casa dos R$ 10. E muita gente ficou em dúvida. Gabriel, qual que é melhor, VGHF ou MXRF? Eu já vou logo adiantando que eu não tenho nenhum dos dois em carteira hoje, tá? Vamos ser bem sinceros. Porém, há um tempo atrás eu fiz os motivos do porquê eu não tenho MXRF em carteira. Porém, ali acabou acontecendo vários movimentos econômicos ali que me refizeram quase repensar minha posição em MXRF. Por quê? Vocês vão entender nesse vídeo. E vocês vão entender basicamente as diferenças entre eles. Tem um melhor ou pior? Não. Tudo depende da sua carteira de investimento. Por exemplo, Gabriel, eu tenho uma carteira já com vários setores de logístico, FOFs, então eu estou querendo uma coisa mais apimentada. Qual que eu vou escolher? Você vai escolher aquele que está pagando mais, aquele que tem o maior retorno, tá? Gabriel, quero uma carteira ali um pouco mais segura ali, tá? Já tenho vários outros fundos, porém estou querendo aquela famosa apimentadinha ali, aquele um pouquinho a mais ali de yield no mês. Qual você vai escolher? Você vai escolher o outro, tá? Por mais que eles sejam fundos parecidos, custando ali na base dos R$ 10, também investem em CRIs, também tem FDICs em carteira e tem várias outras coisas. Eles são diferentes, tá? Por incrível que pareça. E vem comigo, meu nome é Gabriel Detz e sejam bem-vindos ao canal Você Dividendo. Bom, e para ficar mais fácil, tá, eu já separei aqui algumas informações importantes, tá? Naquele famoso formato de PowerPoint, tá? PowerPoint básico, não tem erro, tá? Porque fica muito mais fácil do que eu ter que ficar decorando aqui um monte de dados e logo mostrar para vocês na prática, tá? Como a gente vai estar fazendo esse tipo de comparação. Bom, então vamos lá. Eu não vou estar falando aqui do histórico do MXRF, tá? Nem de como ele foi criado, como que ele surgiu, da onde que veio o MXRF, que ele não nasceu já o MXRF, tá? Ele veio da junção de outros fundos. Não vou estar contando esses históricos lá mais antigos, tá? Vou estar trazendo aqui mais para prática. Então vamos primeiramente falar aqui do preço do MXRF nesse ano, tá? O preço do MXRF esse ano basicamente está custando ali, olha, em torno de R$ 10, tá? Ele já chegou a custar ali em torno de 9, tá? Em março do ano de 2022 ele caiu bem, tá? Ali com alguns possíveis problemas que ele estava tendo ali na forma da sua distribuição de dividendos, tá? Porém já foi tudo resolvido e o preço dele voltou a subir. Se você comprou na casa dos R$ 9, você está tendo um ótimo lucro. Tanto que nesse ano, se você tivesse comprado ele lá em janeiro, você já teria um lucro de 1,61%, tá? Lembrando que o seu foco em valorização em fundo imobiliário, ele tem um grande problema, tá? Porque fundo imobiliário não costuma se valorizar tanto como ação. Já no caso aqui do Valora Hedge Fund, tá? Do famoso VGHF, ele basicamente está caindo 1,11% no ano, tá? Hoje está custando ali em torno de 9,80, tá? Cada cota do fundo. Porém, está tendo uma pequena queda ali, uma pequena desvalorização. Gabriel, então significa que o MXRF é melhor do que o VGHF? Não necessariamente, tá? Você vai ter um pouco de noção do porquê ele está caindo e o MXRF está subindo um pouco mais para o meio, para o final do vídeo, tá? E o porquê disso você vai entender, tá? Tanto que se eu fosse comprar um dos dois, não seria o VGHF, tá? Eu hoje compraria o MXRF, mas tenta entender o racional, hein? Aí o próximo passo aqui, a gente tem que fazer uma comparação dos dois. Olha essa liquidez do MXRF. Hoje tem quase 1 milhão de liquidez diária, tá? Contando com o seu último rendimento de 11 centavos com dividendo yield de 1,07. Com patrimônio de mais de 2 bilhões, tá? E hoje, na rentabilidade do mês dele, está um acumulado de 6,43. Tá subindo demais esse mês ele, tá? Lembrando em consideração que ele está hoje, mas hoje, em torno de 1,01% do seu PVP. O PVP nada mais é do que aquele valor ali do preço justo do MXRF. Então, mesmo com toda essa valorização, o MXRF estaria ali basicamente no seu preço justo, tá? Já o VGHF, ele está tendo uma negociação ali de quase 400 mil de liquidez, negociações diárias, tá? De liquidez diária. Então, a não ser que você queira investir ali 500 milhões no único dia, você não vai ter problema com nenhum desses dois fundos, tá? O seu último rendimento foi de 12 centavos, em torno de 1,21%, tá? O seu patrimônio é bem menor do que o do MXRF, porque o MXRF ele é bem mais velho também, tá? Então, o seu valor patrimonial hoje está em torno de 9,26
e a sua rentabilidade no mês, mesmo com uma rentabilidade negativa no ano, no mês está em torno de 1,11. Porém, um indicador muito interessante aqui no VGHF é o seu PVP, que hoje ele está em torno de 7% acima do seu valor justo, tá? Então, tecnicamente, o VGHF está mais caro do que o MXRF. O próximo passo seria as informações básicas do MXRF na questão de taxa, tá? Hoje ele tem uma gestão do tipo ativa, sem taxa de performance e não tem nada de gerenciamento nem de consultoria. Porém, a sua taxa de administração é em torno de 0,90 ao ano, tá? Com um mínimo de R$60 mil mensais. Já no caso do VGHF, ele tem uma taxa de performance que é 20% do QCD, o IPCA, mais o yield médio do IMIBA B5, tá? É uma taxa bem difícil para se estar conseguindo alcançar, porém ele tem, tá? No caso do MXRF não tem. E também tem uma taxa de administração parecida com a do MXRF. Então, se a gente fosse comparar o MXRF com o VGHF, o MXRF acaba ganhando, tá? Por conta das suas taxas. Já no caso do MXRF, esse que é o histórico seu de pagamento de dividendos, tá? No ano de 2012 ele pagou bastante e você querendo ou não, ele tem uma certa linearidade ali nos seus pagamentos de dividendos. E os fundos de papéis, que é tanto no caso do MXRF como no VGHF, geralmente eles não têm essa linearidade, tá? Já no caso do MXRF, ele tende a manter o dividendo, tá? Tanto que a gente pegasse desde o ano de 2012, ele pagou quase 96% de yield, tá? Então foi um yield ali relativamente bacana, tá? Principalmente se a gente considerar que não tem imposto de renda na sua distribuição de dividendos. Lembrando que nos últimos 12 meses foram quase 11,34% de yield, tá? E o MXRF vem aumentando, tá, os seus dividendos. Já no caso do VGHF, ele basicamente entregou nos últimos 12 meses 17%, tá? Ganhando ali muito acima da Selic e do MXRF. Lembrando também que ele tem isenção de imposto de renda nesses dividendos, tá? O que acaba deixando ele mais atrativo ainda. Também tem uma outra comparação que no caso do VGHF ele é bem mais novo, tá? Criado ali em março do ano de 2021 que ele começou a pagar seu primeiro dividendo. Então se a gente for comparar realmente, o MXRF tem um longo histórico já e o VGHF é mais novo. Porém o VGHF está pagando muito mais do que o MXRF. Agora você deve estar se perguntando, mas Gabriel, o MXRF vai conseguir pagar a mesma quantidade do que o VGHF? Fica aqui um pouco mais para o final desse vídeo que eu vou dar um breve resumo do que pode acontecer com eles, tá? E o próximo aqui, a gente vendo o seu dividendo yield, tá? Então a gente consegue ver que o dividendo yield dos fundos imobiliários ali de papel, em geral, eles são bem voláteis, tá? Então se você pegar um dividendo ali do HGLG, HGRE, pegar no BTLG, a LZR, você vai ver que o dividendo dele é muito linear. Em comparação com os fundos de papéis, como MXRF, VGHF, Hectare, DEVA, esses costumam ter uma certa volatilidade. Tanto que no caso do VGHF é mais volátil ainda, tá? Lembrando que ele já chegou a pagar quase 1,8% no único mês, tá? Isso para quem tinha nessa época ganhou demais, tá? Então, mesmo assim, hoje ele ainda continua com um ótimo dividendo, tá? De 1,2. Mesmo acontecendo uma deflação, ele está pagando muito bem, tá? Na minha opinião. Agora é uma parte muito importante do vídeo, onde a gente vai ver um pouquinho mais internamente deles, tá? De uma maneira bem simplificada. O MXRF ele basicamente tem 75% da sua carteira ali, do seu patrimônio líquido em CRIs, em dívidas de recebíveis imobiliários, tá? Tem 15% em FIIs, 1% em caixa, tá? Que ele pode aproveitar, pode vender alguma coisa, comprar algum outro FII ou participar de algum novo empreendimento. E tem 9% em permutas financeiras, tá? Lembrando que o seu investimento-alvo é sempre ali no crédito corporativo, também tem comercial e residencial, tá? Tá bem balanceado. E essa é a parte mais bacana do relatório do MXRF, que você vai estar olhando aqui, olha, que 41% do book dele de CRIs, que são os CRIs que ele tem, hoje tá em CDI mais 2,53, tá? Gabriel, o que é isso? Basicamente assim, o MXRF ele se aproveita demais com a alta da Selic, porque a Selic acompanha o CDI. Então, se a Selic sobe demais, o CDI acaba subindo também. E o MXRF, por isso, está começando a pagar cada vez mais.
provavelmente ele vai conseguir pagar até mais do que ele pagou nesse último mês, tá? Então a gente pode esperar sim um pequeno aumento ali nos seus dividendos. Ele também tem uma grande parte aqui do seu book em IPCA e INCC, tá? Que seria o Índice Nacional de Construção ali, em torno de 7,34. Então, mesmo tendo uma deflação que está acontecendo, o XRF provavelmente vai conseguir manter os seus dividendos altos ou até mesmo aumentar um golinho, tá? Então, isso é uma coisa bastante importante. Aí também tem 107% de CDI, que representa um pouco menos ali de 1%, tem pré-fixado, tá? Mas esses 1% ali não impacta tanto assim na carteira. Porém, o MXRF coloca em relatório que é para deixar bem claro, tá? Já no caso do VGHF, meu Deus do céu, que relatório difícil, cara, difícil. Porque ele coloca de maneira extremamente detalhada, porém ele não coloca esses gráficos para a gente saber qual a maior parte do patrimônio dele está atrelado ao IPCA, ou CDI, ou IGPM. Ele não facilita isso daí. Porém, eu fiz um leve ali, levantamento ali das informações e chegamos à conclusão que hoje a maior parte ali dos recebíveis deles está atrelado ao IPCA. Galera, olha aqui, ó, pra mim, ó, olho no olho, pupilo no pupilo. O que acaba acontecendo quando você investe? Geralmente tem a inflação. A inflação seria tecnicamente quando as coisas aumentam de preço. E o que acaba acontecendo? Isso é ruim, tá? Porque simplesmente você não consegue comprar aquela mesma quantidade de compra que você fazia no mercado com aquele mesmo dinheiro do passado. Então, com o aumento da inflação, o que o governo começa a fazer? Ele aumenta uma coisa chamada taxa Selic. Quando a taxa Selic aumenta, a inflação começa a cair, tá? Pelo menos essa é a teoria. Então, se a Selic ela acompanha o CDI e a inflação é ao contrário desses dois indicadores, o que vai acabar acontecendo? O MXRF que tem CDI em carteira vai começar a pagar mais e o VGHF que tem maior parte dele em IPCA vai começar a pagar menos, tá? Gabriel, quanto esse menos que vai começar a pagar? Aí a gente já não tem bola de cristal, tá? Porém, essa que é a teoria que está ali entre as linhas ali do MXRF e do VGHF. Lembrando também que a sua maior parte está em CRIs, em FDIC, em FIIs e ele tem uma parte de ações, tá? Então, ele tem uma parte aqui da sua estratégia aqui que é um pouco diferente dos outros fundos, tá? O único fundo que eu acho que faz isso é o MFI lá, da Mérito lá, da Meritar, uma coisa assim. Ele seria basicamente assim, ele tem 83% da sua parte em renda e 16% nessa parte de valor. Gabriel, o que é essa parte de valor? Seria basicamente um risco maior para o fundo, tá? Porém, esse risco maior é sempre buscando um retorno maior para o cotista. Então, ele vai fazer basicamente ali, comprar algumas ações, esperando que ela se valorize para que ele venda no mercado. Quando essas ações valorizar, simplesmente o investidor vai ganhar uma grana a mais que ele não estava esperando. Então, o VGHF hoje consegue fazer muito bem essa estratégia, porém não tem como saber no futuro. Então, em questão de risco, o VGHF ele é mais arriscado. Porém, com quanto mais risco ele corre, maior é o retorno que ele tende a ter, tá? Então, isso que seria a prática. Bom, foi isso basicamente que eu separei aqui para vocês. Agora, um resumo de tudo isso. Qual que é melhor? Hoje, se eu estivesse procurando um fundo imobiliário que tivesse CDI, eu basicamente escolheria o MXRF. Não, mas eu estou querendo um fundo ali que paga realmente mais. VGHF, tá? Isso já deixa bem claro. Eu não entrei em detalhes aqui para o vídeo não ficar muito longo, mesmo assim ele já ficou, mas basicamente o MXRF é um fundo mais high grade ali, tá? Um pouco mais raiz, mais seguro, e o VGHF é um fundo mais high yield, mais arriscado, porém com um retorno bem maior. Qual você vai escolher para a sua carteira? Aí eu já não sei. Aí tem que ver o que você tem em carteira, qual que é o seu objetivo, se é a curto prazo, se é a longo prazo. Lembrando que não existe fundo melhor ou pior. Basicamente a estratégia é diferente, você tem que entender isso, tá? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever e até